aula de hoje. Nossa aula de hoje nós vamos conhecer, né, sobre as habilidades e competências da redação do Enem, né, do Exame Nacional do Ensino Médio. E para começar, é importante a gente saber que assim, o Enem nos avalia em cima de determinadas habilidades e competências, certo? Embora sejam meio que sinônimos, né? Mas habilidade significa aquilo que você é capaz de fazer, certo? Então, assim, há algumas habilidades que são avaliadas e há algumas competências que também são avaliadas. Quando o aluno, quando o estudante, o candidato faz a prova do Enem, quando ele vai receber o resultado, esse resultado ele vem detalhado na página do candidato, tá? Então, no detalhamento das habilidades da prova de redação, que é o que nos interessa, essas habilidades, que são 5, elas vão estar completamente descritas, tá certo? Então, você vai perceber que a sua redação, a nota da sua redação, a nota geral, ela é fatiada, digamos assim, tá certo? Fatiada, e aí assim, vai ter alguns comentários sobre as habilidades, né? Então vai ter alguns comentários. Então, o que acontece? Habilidades e competências, vamos lá. São justamente o que o aluno, para se dar bem, digamos assim, na redação do Enem, ele precisa saber, né? Que tipo de habilidade ele precisa alcançar. Então, por exemplo, existe uma habilidade que a gente pensa assim, é a mais importante da prova. De fato, ela é importante, mas não é a mais importante, porque todas as habilidades elas vão ter o peso igual. Vou repetir a informação. As habilidades elas vão ser avaliadas porque ela vai ter o peso igual. Então, por exemplo, existe uma habilidade que é de você o quê? Relacionar fatos, né? Ou seja, a gente percebeu nas nossas primeiras aulas a diferença entre fato e opinião, né? O fato é uma realidade objetiva. Fato é um conceito histórico, é uma informação sobre a qual você não diz eu concordo ou eu discordo, né? Normalmente a gente concorda ou discorda de algo quando nós estamos falando de quê? De uma opinião, não de um fato. Né? Um fato, como eu disse, é uma realidade objetiva. Então, por exemplo, quando você quando você tem a capacidade de relacionar um fato a outro, ou seja, dizer o seguinte, olha, esse acontecimento é explicado por conta desse daqui, e digamos assim, e essa relação é bem sucedida, nós podemos dizer que você se deu bem, né? Que você foi bem sucedido nessa habilidade específica, nessa competência específica de relacionar fatos, né? Um exemplo, nós tivemos um projeto de ética e eu pedi para que era um artigo de opinião, logo a gente tinha uma questão temática, né? A questão era, o Brasil deve acolher imigrantes e refugiados? Então, com base nessa questão, você iria dizer que sim ou que não, né? E aí você iria argumentar o seu posicionamento, se sim, que o Brasil deveria acolher, ou não, se o Brasil não deveria acolher. Então, como é que a gente argumenta? Quando a gente coloca os fatos. Então, por exemplo, alguns de vocês colocaram um fato que eu achei particularmente bem interessante, né? Dizendo o seguinte, que diferentemente do que muitos pensam, na verdade, os imigrantes e refugiados, eles não vêm para piorar ou para quebrar a economia de um país. Mas, na verdade, eles o quê? São mais mão de obra. São pessoas que estão mais aptas para trabalharem, certo? Que querem trabalharem, né? Por conta disso. São pessoas que, por exemplo, que vêm oferecer serviços de diversos tipos, certo? Embora sejam pessoas que, por exemplo, vivam em condição de rua, a gente não usa o termo mendigo, pessoal, é muito importante lembrar disso, não se usa mais o termo mendigo, mas a gente fala morador em situação de rua, esse é o termo, certo? É diferente. Então, por exemplo, pessoas que moram nas ruas, né, moradores em situações de ruas, como é o caso, não sei se vocês já viram, mas existem, por exemplo, hoje alguns venezuelanos, né, que estão vivendo em Pau dos Ferros, né, que estão lá morando nas ruas, que estão pedindo, né, estão usando as plaquinhas explicando. Então, assim, essas pessoas elas tiveram emprego, tiveram profissões, exerceram cargos, ofícios nos países de origem. Então, isso quer dizer que, por exemplo, que a gente pode ter uma mão de obra talvez assim mais barata, né, para diversos tipos de serviços, né, não somente vendedores, pedreiros, sei lá, mas assim, de todas as etapas, né, arquitetos, advogados, e pessoas de todos os tipos, né, que são hoje, infelizmente, moradores de rua. Então, por exemplo, quando você relaciona esse fato dizendo que esses imigrantes e refugiados, na verdade, eles vêm ajudar a crescer a economia de um país,
é você, por exemplo, estar argumentando, né, de forma muito boa, olhando para a questão também dos direitos fundamentais humanos, né, para que você está argumentando ali bem. Ficou claro? Estão dizendo aí que sim. Ficou claro? Isso significa relacionar fatos. Perfeito, perfeito. Muito bem. Então, olha só. Hoje eu vou apresentar, na verdade, introduzir para vocês quais são as habilidades, quais são os requisitos, as competências exigidas do que a gente conhece como habilidade 1 do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá ao texto. Eu vou compartilhar minha tela a partir de agora e eu vou estar falando para vocês aqui. Lembrando que esse material será colocado na plataforma, certo? Material em PDF, eu vou colocar lá. E é um material que a gente também vai utilizar nas 2 próximas aulas, quando a gente vai estar falando ainda sobre a habilidade número 1. Então vamos lá. Pessoal, só me confirmem, minha tela está sendo compartilhada? Ó, vocês estão vendo aqui? Cadê os textos do brinquedo? Tá lá na área. Sim, tá lá. Certo? A tela está sendo compartilhada? Ótimo, então vamos lá. Enem Redações 2019, material de leitura, o texto, né, competência 1, né, a gente vai falar, aliás, não é habilidade, o termo é competência, certo? Competência 1, só retirando. E aí vamos lá. Uma coisa engraçada é porque assim, antes esse material era só para quem fosse corrigir as redações, mas desde o ano passado que eles liberaram para todo mundo, o que é muito bom. O que é muito bom, certo? Isso aqui foi tirado do próprio site do MEC, então embora tenha essa informação, mas ele pode ser utilizado sim, tudo bem? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês o sumário hoje, que aí já vai ficar mais fácil para a gente entender quais são os requisitos dessa competência. Então aqui nós temos a matriz da referência, né? Ou seja, em que ela é baseada, a grade específica da competência 1, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco, e a dinâmica de avaliação dos textos. Ou seja, como que os textos de vocês, o Enem, são avaliados com base no critério da competência 1. Então, olha só, primeiro ponto, estrutura sintática. Então, vamos voltar aqui. Por sintaxe, eu acho que vocês lembram, sintaxe seria o estudo da função dos termos na frase. Enquanto morfologia, a gente vai ter a função das palavras, né, a classe de palavras, ou seja, a gente vai ter o estudo do substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, né, os morfemas, né, os predicados, os radicais, o léxico no geral, é isso na morfologia. Na estrutura sintática, nós vamos trabalhar os termos da frase, ou seja, a gente vai estar falando sobre sujeito, predicado. Dentro do predicado, nós vamos estar falando sobre o quê? Verbos transitivos, verbos de ligação, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, que vai ter de tempo, de lugar, né? A gente vai ter todas essas questões. Então, já dá para perceber que a competência 1 ela vai dar uma olhada sobre o quê? Na parte da estrutura sintática da frase. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês. Truncamento de períodos, justaposição de orações e períodos, excesso, duplicação ou ausência de palavras, tá? Quais são os desvios da convenção da escrita que são avaliados na competência 1? Questões de acentuação gráfica, lembrando que acentos só há 2 na língua portuguesa, que é o agudo e o circunflexo, tá, gente? O tio não é um acento, o tio é um sinal gráfico, é um sinal sonoro, por exemplo, na palavra órfão. Deixe-me escrever aqui para você dar uma olhadinha. Por exemplo, a palavra órfão é um exemplo clássico disso que eu estou aqui falando para vocês. Veja só, na palavra órfão você tem um acento no O, o R, F, um tio no A e um O. Então, o que é o acento da palavra, né, gente? Lembrando, o acento é justamente esse sinal gráfico que mostra qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. Então, aqui você tem o O, porque você fala órfão e não orfão. Então, essa palavra aqui ela vai ter um acento e vai ter o tio. O tio é o quê? Mais uma vez, sinal sonoro. Tudo bem? A crase, né, que é usado aqui, que é como se fosse o acento agudo ao contrário, né, não é um acento. A crase, na verdade, ele é conhecido como um sinal grave, né? Que é outro assunto. Então, questões de ortografia, uso do hífen, uso de letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica, porque sim, por exemplo, quando a gente vai estar escrevendo o nosso texto e aí a palavra não cabe na linha, a gente não separa?
Só que essa separação tem que ser de acordo com as regras de separação silábicas. Ou seja, imagine que eu vou colocar a palavra ideia. Então eu posso colocar ideia no restante. Ideia. É assim que se separa a palavra ideia. Então o que isso significa? Se você vai escrever a palavra ideia na sua redação do Enem, você faz isso daqui, tracinho, e lá na outra linha, o I e o A, você já perdeu ponto. Por quê? Porque essa questão aqui, gente, ela vai ser avaliada com base nos critérios da competência 1. Como vocês estão vendo, dentro da competência 1, você tem aqui o quê? Separação silábica. Então, a palavra não se separa desse jeito. Então, até isso, a gente precisa ter cuidado. A palavra se separa sim, ok? Então, o caso mais grave, por exemplo, carro. Carro se escreve assim. Então, imagina que você vai usar a palavra carro no teu texto. Se você separar carro, né, fazendo isso daqui, você já perde ponto dentro da competência 1. Então, como é que a gente separa? Carro. Certo? É importante lembrar. Aqui na questão de maiúsculas e minúsculas, né? Por exemplo, nomes próprios. Veja só, como o nome Rio São Francisco, o Rio São Francisco, por exemplo, aqui tem que ser letras maiúsculas, né? Iniciais maiúsculas, inclusive na palavra Rio. Por quê? Porque a palavra Rio já faz parte do nome, né, São Francisco, então é um nome próprio, letras maiúsculas. Agora se você estiver falando, né, dos rios, como o Rio São Francisco, por exemplo, rios podem vir minúsculo, que é uma palavra comum. Então, assim, é momento de a gente lembrar essas questõezinhas mais básicas. Por quê? Porque esses desvios, eles contam ponto da competência 1, que são convenções da escrita, tá? Vou fazer uma pausa. Muito bem, voltando aqui, agora a gente vai ver a questão. A gente viu os desvios de convenções da escrita, agora os desvios gramaticais. Quais são os pontos? Questões de regência. Tá, gente, o que é regência? Tá, grosso modo, regência é justamente você saber qual palavra combina com qual. Grosso modo, por exemplo, nós falamos sempre assim, eu vou... Só um momento, pessoal. Certinho. Voltando aqui, por exemplo, de regência, olha só, a gente diz assim, eu vou assistir a novela, certo? Ou então, eu vou assistir o filme. Gente, olha só, o verbo assistir, na língua falada, você assiste algo, né? Ele é transitivo direto, certo? Ou seja, se você assiste o filme, você assiste a novela. Porém, na verdade, o verbo assistir, ele é acompanhado da preposição a. Ou seja, não é você assistir algo, mas é você assistir a algo. Então, olha só, a palavra novela é uma palavra feminina. Então, se o verbo assistir é assistir a, aqui tem que ter uma crase. Porque a crase, né, é a junção da preposição a com o artigo a. Logo, nós falamos, eu vou assistir o filme. Só a regência correta do verbo assistir é assistir a. Então, o certo é, eu vou assistir ao filme. Certo? Isso daqui é o que nós conhecemos como regência. Um outro exemplo muito claro. Na língua falada, nós dizemos assim, eu vou para Natal, sei lá, nas férias. Só que o que acontece? O verbo ir, que é do vou, né? Eu vou, ou seja, do verbo ir, não é acompanhado da preposição para, porque você não vai para algum local. Na norma culta, a regência do verbo ir é a preposição a. Então, o certo é, eu vou a Natal. Certo? Então, repito, a língua falada tem essa regra, na língua falada nós usamos, né, vou para, fui para, só que na língua escrita, na língua padrão, a regência do verbo ir é a preposição a e não a preposição para. Então, é importante você saber disso, né, esse básico de regência. Por quê? Porque as questões de regência também são cobradas aqui na competência de número 1. Regência é isso. Concordância, gente, assim, vou dar um exemplo que eu gosto muito. Por exemplo, quando você diz, a maioria das pessoas gostam de cinema. Olha, a maioria das pessoas gostam de cinema. Você pensa que o verbo gostam aqui, ele tem o M porque pessoas está no plural, né?
Só que, na verdade, o certo aqui é o que? A maioria das pessoas gosta. A maioria das pessoas vai. Por quê? Porque você tem o sujeito. Quem gosta de cinema? A maioria das pessoas. Nesse termo, a maioria das pessoas, gente, o núcleo do sujeito é maioria. Maioria é a palavra mais importante. Maioria é o núcleo do sujeito. Então, maioria está no singular, o verbo tem que estar no singular. Então, a maioria das pessoas vai. A maioria dos estudantes é, certo? A maioria dos pais é. Você sempre tem que usar o verbo no singular. Por quê? Porque maioria está no singular. Se fosse as pessoas, aí seria diferente. As pessoas gostam, as pessoas são. Por quê? Porque o verbo concorda com o sujeito. Isso aqui é um exemplo bem básico de quê? Concordância. Tudo bem? Pontuação. Ponto, vírgula, exclamação, né? Ponto de interrogação, certo? Entra mais isso daqui. São muitíssimas regras, mas só passando. Paralelismo sintático, ou seja, você usar os elementos na forma correta, ou seja, da forma mais adequada, ordem direta, sujeito, verbo, complementos, certo? Sempre essa ordem. O emprego de pronomes, né, para substituir palavras, né, termos de esqueci os termos agora, mas assim, anáfora e catáfora, era isso que eu ia dizer, né, para referir-se a termos já falados. Uso da crase. Então, informalidade e marca de oralidade, por exemplo, isso daqui, né, quando você fala, ó, é um exemplo de oralidade, né, que também pode ser evitar. Por exemplo, quando gente, eu percebi isso em algumas redações, jamais usem isso no início de um parágrafo. Bem, bom, não existe, não pode. Isso é marca de oralidade, ou seja, nisso nós falamos na fala. No texto escrito, você jamais deve começar um parágrafo com bom, bem, jamais. Compreenderam? Outros exemplos, desvio do vocabulário, ou seja, escolha de vocabulário impreciso, certo? E aqui são as orientações gerais. Aqui são os níveis, né, como é que vão ser avaliadas essas notas aqui, certo? De acordo com esses pontos. Então, isso daqui, grosso modo, são as competências da 1. Competências 1. O que eu tenho que prestar atenção no meu texto? O que vai fazer eu acertar mais ou menos na redação do Enem? Questões de estrutura sintática, orações períodos muito longos, né? Questões de escrita, acentuação, ortografia, hífen, maiúsculas e minúsculas, separação silábica, que a gente percebeu, desvios de gramática, regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, os usos de pronomes e crase, marcas de oralidade na escrita, pontua, também é avaliado, escolha de vocabulário impreciso, inadequado, incoerente, incorreto, tudo bem? E são essas questões aqui, tá bom?